coisas que no ano passado, quando a gente estava mudando para cá.
Hoje a gente vai seguir na nossa série de mensagens que a gente está falando sobre a importância da gente alinhar a nossa vida dentro da perspectiva da vida, que é Jesus, como que a gente pode, então, iniciando o ano, pensar sobre os nossos projetos, as nossas ideias, as coisas que a gente quer para a gente mesmo, né? Alguns de nós já fez projeto de ano novo e já deve até ter largado, né? Porque tem gente que não chega nem nos primeiros 15 dias de janeiro, já relaxa e volta a fazer do jeito que estava antes. Alguns ainda estão pensando, não, esse ano vai ser diferente, eu vou conseguir chegar até o fim. A gente fica aí nessa dificuldade de autodisciplina, nessa dificuldade de autorrealização, muitas vezes também, de conseguir entender, dentro das várias coisas que a gente tem que fazer na vida, o que realmente é importante. Às vezes você faz um planejamento para a sua vida, a vida começa a acontecer, ou retoma o ritmo, e aí dentro daquilo que você tinha que abrir mão, sabe, poxa, isso aqui nem é tão importante assim, para eu estar me envolvendo, para eu estar gastando toda essa energia, perdendo o tempo que eu vou ter que perder para fazer isso aqui, em relação ao que é o meu projeto de vida. Às vezes a gente faz isso de forma que a gente sabota a gente mesmo. É importante, só que você tem preguiça de fazer, ou não tem disciplina para fazer, e aí você acaba vivendo mais um ano e mais outro ano, e daqui a pouco os anos vão passando, e você olha e fala assim, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é a ideia da gente tentar pensar esse mês de janeiro nas mensagens que a gente está trabalhando. Na última mensagem do ano, a gente analisou a vida de dois personagens bíblicos e a gente viu a diferença do fim de cada uma dessas vidas. São duas pessoas já idosas, duas pessoas que já tinham passado dos 65, talvez já dos 70 anos de idade, quando fizeram essa reflexão que eles fizeram aqui. Para o mundo da época, a expectativa de vida antigamente era muito menor do que a expectativa de vida hoje que a gente tem, e os dois eles sentam para fazer a análise da vida deles, um dentro de um palácio, toda a abundância, com todas as realizações, tendo cumprido tudo o que ele tinha planejado para a vida dele. Ele olha para trás e fala, eu acho que minha vida não valeu nada, eu acho que eu só corri atrás do vento. Eu acho que eu não fiz nada realmente relevante na minha vida. E ele escreve um livro, que está na Bíblia, o livro de Eclesiastes, onde ele despeja esses pensamentos, essa reflexão e a frustração de ter vivido uma vida que, segundo ele mesmo, não valia a pena. E ele está terminando a vida de um jeito que eu acho que muitos de nós gostaríamos de terminar a vida. Ele é rico, ele é bem-sucedido, ele fez tudo o que ele pensou em fazer na vida, deu certo, mas ele olha e ele fala assim, eu estou terminando triste a minha vida, eu estou mal, eu sinto que a minha vida não valeu. Outro está terminando a vida preso na cadeia, condenado à morte, já com a sentença marcada, e ele senta para escrever uma das suas últimas cartas, e ele fala sobre a vida dele, e ele fala, olha, quando eu olho para trás, quando eu analiso as coisas que eu fiz, as decisões que eu tomei, valeu muito a pena. Que vida bem vivida, que coisa boa, como que eu não tiraria nenhuma vírgula das coisas que eu fiz, inclusive as que me trouxeram para a cadeia, inclusive as que me trouxeram para essa condenação, e aí mesmo que a gente está vendo eles em ambientes totalmente diferentes, e que racionalmente nenhum de nós escolheria esse ambiente ao invés desse ambiente, a vida desse sujeito aqui deu certo. Então, é a vida dele que a gente está analisando agora ao longo do mês de janeiro, tentando entender o que é que Paulo fez para que ele pudesse chegar no final da vida e falar assim, olha, ótimo, valeu a pena, foi bacana, eu consegui fazer bem as coisas. E hoje a gente vai ver também, Paulo não começou assim, ele não começou bem, ele estava já numa idade da meia vida para frente, fazendo coisas erradas na vida dele, e ele muda o rumo da vida dele, que é o que faz com que isso dê certo. O texto base das nossas mensagens tem sido 2 Timóteo, capítulo 4,
do versículo 6 a 8. É o texto, é o trecho da carta que ele está escrevendo na prisão para Timóteo, que é o pupilo dele, é o sucessor dele em muitas das coisas que ele ia fazer. Quando ele vira para o Timóteo na carta, e ele fala assim: Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, uma piadinha que ele estava fazendo a respeito da morte dele. Está próximo o tempo da minha partida, e ele faz a afirmação: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça para mim, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso é o que a gente, então, tem deixado como norte das nossas mensagens. Amar a vinda de Jesus. Isso fala a respeito dos nossos sentimentos, isso fala a respeito dos nossos valores, isso fala a respeito daquilo que a gente crê a respeito de Jesus, né? Jesus ele vai voltar pessoalmente, o mesmo sujeito, não é, vai voltar em espírito, não é o coração dele estará com a humanidade, não, ele vai voltar, ele vai estabelecer o reino dele sobre a terra, e Paulo ele fala que essa coisa boa, tanto das escolhas que ele fez ao longo da vida, quanto aquilo que ele está esperando, aconteceu porque ele amava a vinda de Jesus. E ele fala, isso aqui não é só para mim, isso é para todo mundo que consegue, e aí é uma reflexão que a gente precisa fazer, qual que é a nossa relação com a vinda de Jesus. Né? Você acredita nisso? Às vezes a gente nem acredita. Né? Você pode olhar e falar assim, isso aí deve ser simbólico, isso aí pode ser um texto, um arquétipo, uma coisa que vai falar a respeito da moralidade humana no futuro, a respeito da união mística dos corações de todos os seres e não sei o quê. E não tem, obviamente, como você amar a vinda de Jesus. Às vezes você acredita que Jesus vai voltar, mas aí você olha para a sua vida e você fala assim, se Jesus voltasse hoje, ele ia atrapalhar a minha vida, porque tem um monte de coisa que eu estou fazendo, que eu estou me envolvendo, que eu estou tomando de decisão na minha vida, que Jesus voltasse, se ele me deixasse vivendo aqui na terra, era para eu mudar radicalmente o jeito que eu estou vivendo. Então, ele vai voltar, mas tomara que não seja hoje. Tomara que ele espere aí pelo menos uns 20 anos, aí, uns 30 anos, eu organizo a minha vida, aí ele volta, aí beleza, aí vai ser legal a vinda dele. E uma coisa que a gente vai ver, que Paulo vai falar, que ele vai fazer, ele faz 3 analogias também dentro desse texto para poder falar a respeito da vida dele. Ele fala assim, olha, eu combati o bom combate, eu completei a corrida e eu guardei a fé. 3 analogias que ele faz. A primeira a gente viu já no domingo passado, quando ele fala sobre combater o bom combate, é a ideia de um soldado que avalia as batalhas que lutou. E aí na semana passada a gente viu como que ele fez essas avaliações, que muitas vezes a gente se envolve em lutas que não vale a pena lutar, a gente se envolve em combates que não vale a sua energia para aquilo, não vale o seu dinheiro para aquilo, não vale o seu tempo para aquilo, e se a gente não toma cuidado, uma maior parte das nossas lutas, do nosso engajamento, se tornam ou são direcionados para coisas que não vale a pena. E nós vimos também que não tem como você não se engajar. O ser humano, por natureza, ele é combativo. Então, se não tiver nada útil para você se engajar, você vai procurar alguma coisa para se envolver, e você vai colocar energia, e o seu coração vai estar naquilo, e você vai discutir sobre aquilo, e você vai trabalhar, mesmo que seja um negócio assim absolutamente inútil para você ou para qualquer parte da humanidade. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda afirmação que Paulo faz nessa passagem, que é, eu completei a corrida. É a ideia de um atleta que venceu. É a outra analogia que ele vai construir. Um atleta que se propôs a iniciar, e a ideia dele é de um maratonista, é um atleta olímpico. A gente vai ver as outras analogias que ele faz, vão mostrar claramente para a gente que ele está falando da Olimpíada, e o atletismo
da Olimpíada moderna, ele ainda é o mesmo atletismo da Olimpíada antiga, a gente talvez tenha uma ou outra regra diferente, mas a base é exatamente a mesma. E aí ele pega os Jogos Olímpicos e ele pega a maratona nos Jogos Olímpicos, que é a maior corrida que tem, 42 quilômetros aproximadamente, que o maratonista corre, e ele usa isso como exemplo para falar a respeito da vida dele. E isso ajuda a gente a analisar também as nossas escolhas e como que a gente conduz a nossa vida, porque a nossa vida também é uma maratona. E essa analogia, ela é interessante porque ela nos chama a atenção para três coisas que a gente precisa ter quando a gente está vivendo, em todas as áreas importantes da vida: clareza, alinhamento e foco. Três coisas que um atleta que vence, ele tem. Três coisas que quando a gente tenta ou pensa a respeito das coisas que a gente quer fazer de importante na vida da gente, a gente também precisa ter, se a gente não quiser correr à toa. E aí é legal porque Paulo faz essa analogia da corrida, e quando a gente pega como Salomão fala das corridas dele, ele fala: não, eu também corri. Eu também gastei a mesma energia que um atleta gasta correndo, mas eu corri atrás do vento. Eu não chegava a lugar nenhum. Eu passei o tempo, eu gastei energia, eu gastei saúde, eu investi a minha capacidade intelectual em coisas que, quando eu olhava o resultado daquilo, se eu tivesse investido ou não naquilo ali, no final não teria feito diferença nenhuma. No momento é importante. E aí eu acho interessante porque a gente às vezes vai construindo algumas filosofias e a gente vai ouvindo algumas frases e a gente compra, né, a ideia das frases, e a gente não sabe nem bem de onde surgiu aquela frase ou aquela ideia por trás da frase. E aí tem uma assim que a gente gosta muito de dizer, que é aquela: não importa o resultado final, você precisa aproveitar o durante. Você precisa aproveitar a corrida, né? Você precisa, durante as coisas, você tem que curtir cada momento daquilo, porque o mais importante não é a chegada, mas é a jornada. E aí a gente entra, às vezes, nisso sem pensar de onde é que veio essa ideia, e se eu abraçar essa ideia como filosofia de vida, aonde eu vou terminar a minha vida? E aí a gente vê um sujeito que é mais inteligente e sábio do que quem criou essa frase e do que a gente. A Bíblia diz que Salomão foi o cara mais sábio que teve na vida, e aí ele fala justamente isso. Ele fala assim: olha, eu aproveitei a jornada. A jornada, ela foi maravilhosa, eu curti. Eu queria ter mulheres, eu tinha mulheres. Eu queria ter dinheiro, eu tinha dinheiro. Eu queria construir uma coisa, eu construía uma coisa. Mas no final, quando eu cheguei no destino, eu descobri que eu não cheguei em lugar nenhum. Eu só corri. A jornada foi proveitosa, mas como está sendo frustrante descobrir que o destino final aonde eu cheguei foi lugar nenhum. Como está sendo frustrante descobrir que tudo foi como se eu tivesse corrido atrás do vento. Então, às vezes a gente compra ideias e filosofias e maneiras de pensar a vida que são incompletas. É importante que, se você tiver a oportunidade de aproveitar a jornada, você aproveite. Você não vai se martirizar, você não vai se sadomasoquizar, né? Você não vai fazer uma coisa assim, de agora eu quero sofrer, o meu negócio aqui é passar por sofrimentos e torturas, que eu tenho prazer nisso aqui para eu chegar lá. Não, não. Se você puder ter uma jornada bacana, maravilha. Mas se você não chegar em lugar nenhum no final da jornada, se você aproveitou ou não a jornada, não vai fazer a menor diferença na sua vida, e principalmente na sua pós-vida. E é isso que Paulo ele está tentando fazer a gente entender quando ele traz essa analogia da corrida. Porque na vida
quando a gente pensa sobre clareza, alinhamento e foco, essas características, normalmente, elas não vêm juntas no pacote. É muito fácil você ter clareza sobre o destino que você precisa chegar, onde você quer chegar, e às vezes eu posso te perguntar hoje, onde é que você quer terminar essa ou aquela área da sua vida, e propriamente a sua vida, e você me dá uma resposta boa, uma resposta fantástica, e você vem e fala assim, não, o meu objetivo de vida é esse aqui, eu até tenho isso aqui escrito, eu coloco aqui na tela do meu computador para eu ler todos os dias de manhã, a hora que eu acordo e ligo o meu computador, eu prego na parede do meu quarto para todas as noites eu chegar no quarto e dormir, ler aquilo ali, dormir pensando naquilo ali, e você tem clareza sobre onde você quer chegar, mas os anos vão passando e você vai patinando e às vezes repetindo erros semelhantes atrás de erros semelhantes, você nunca chega. E você pensa assim, não, ano que vem eu vou chegar. E talvez esse ano você está renovando alguma coisa de anos anteriores e está falando assim, não, mas esse ano eu vou chegar, porque você tem clareza, mas você não tem foco. Qualquer distração que surge no caminho é suficiente para tirar você daquele rumo, e você não tem disciplina suficiente para manter o passo até chegar onde você entende que tem que chegar. Outros de nós sofrem com um problema inverso. Às vezes, pessoas altamente disciplinadas, altamente focadas, que conseguem acordar sempre na hora certinha, dormir na hora certinha, alimentar direitinho, fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Pessoas trabalhadoras, pessoas que têm capacidades, pessoas intelectualmente bem desenvolvidas, com estudos ou com habilidades manuais fantásticas, mas que não conseguem decidir o que é que vai fazer na vida. E aí acorda esse ano e fala assim, agora eu vou direcionar toda a minha capacidade para esse rumo aqui. E aí vai indo, mas aí termina o ano e pensa, não, mas não era bem isso que eu queria. Então eu acho que agora, na próxima temporada da minha vida, eu vou me tornar um profissional desse nível aqui. E aí vai direcionando daqui a pouco, mas não é bem isso. E apesar de ter a capacidade de chegar em qualquer lugar, não chega em lugar nenhum, porque não consegue ter clareza de aonde que você vai chegar. Então, habitualmente, essas coisas não vêm no pacote da vida da gente. E aí a gente precisa, então, pensar, e é isso que Paulo está tentando fazer a gente entender com essa analogia do atleta. Porque o atleta, para ele ganhar a corrida, ele precisa ter todas essas coisas juntas com ele. Uma coisa importante também na analogia da corrida é que em uma competição você sabe aonde você está o tempo todo. O tempo todo. Olha só como é que ele fala isso para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24, para a gente poder pensar melhor nessa analogia e tentar fazer as comparações com a vida da gente. Ele fala assim, ó, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Aí você olha para essa passagem assim e fala assim, sei, isso é óbvio, qualquer competição que a gente conhece, é só um lado que ganha, né? Você tem dois times, é só um que vai ganhar. Você tem 100 atletas numa maratona, é só um que vai ganhar. Isso aqui é óbvio. Só que isso aqui é óbvio na competição esportiva. Quando a gente vai pensar a respeito da vida da gente, parece que esse princípio óbvio para áreas diferentes, a gente não consegue transpor e aplicar e entender isso a respeito da vida da gente. Porque na corrida, propriamente dita, você se alinha com os outros competidores, então você sabe aonde que você tem que começar, você enxerga a linha de chegada, ou te dizem aonde é a linha de chegada, e você sabe aonde você precisa chegar, e aí eles dão um tiro da largada ali, e aí você começa a correr, e durante a corrida você consegue olhar para os lados, olhar para frente, e você sabe aonde você está em relação à reta final, você sabe como que você está em relação aos competidores que estão na sua volta. Em uma corrida, isso fica muito óbvio.
Agora, na vida, a gente passa a ter um pouco de dificuldade de transpor isso e conseguir enxergar as coisas do nosso dia a dia dessa maneira também. A corrida começa e o tempo inteiro você consegue avaliar se você está ganhando ou não, se você vai chegar ou não, e o que falta. Agora, em várias áreas da vida, você sente que é uma corrida, você sente aquela pressão da corrida. A gente até usa uma expressão, às vezes as pessoas perguntam para a gente assim: e aí, como é que está a vida? Nossa, está uma correria, né? A gente sente que a vida é uma correria, porque é o tempo inteiro, alguém está te pressionando, alguém está te falando, você sabe que você precisa fazer mais, produzir mais, resolver um problema, concluir um prazo, atingir algum objetivo, alguma expectativa, às vezes uma coisa um pouco maior, de um pouco mais de prazo, e você está ali, parece estar sempre cansado, sempre ansioso, sempre nervoso, sempre pressionado. Mas onde é que é a linha de chegada? O que é vencer? Muitas vezes isso a gente não sabe responder. Você sente o cansaço da corrida, sente a pressão emocional da corrida, mas você não sabe onde é que você está. Onde é que termina isso aqui? Onde é que a hora que eu chegar, eu vou falar assim: olha, eu cheguei, e aí eu vou comemorar, vou celebrar, eu encerro aquilo ali na minha vida. O que é vencer nos relacionamentos? O que é vencer no casamento? Você pensar assim, não, a linha de chegada é, o que é? O que é vencer financeiramente? Se você for estabelecer assim, não, para mim a linha de chegada na minha vida financeira é... E talvez essa é uma das piores ou mais difíceis linhas de chegada da gente estabelecer, porque como disse o Rockefeller, né, no iniciozinho do século XX, que na época era o homem mais rico do mundo, eles perguntaram para ele, ele era tipo um Bill Gates, um Donald Trump, um cara extremamente rico assim na época, eles perguntaram para ele assim: ô Rockefeller, quanto dinheiro que você ainda precisa para a sua vida? E ele vira para o repórter e fala assim: só um pouco mais. O dinheiro talvez é o mais difícil da gente estabelecer. O que é o padrão de vida que você fala assim, não, se eu tivesse esse poder aquisitivo, esse salário aqui, tá ok, eu não ia me preocupar mais com isso. Ou, no fim da vida, como é que você quer chegar? Qual que é a linha de chegada financeira? E onde que você está em relação a essa corrida? O que é vencer profissionalmente? O que é que você fala assim, não, se eu tivesse esse emprego aí eu ia vencer, ou se eu tivesse essa posição dentro da empresa, então é aí que eu ia vencer, essa é a minha a linha de chegada. Porque se você não consegue visualizar isso, e isso é muito comum, você passa da linha de chegada e continua correndo. E aí você começa a se sobrecarregar. Para nada. E aí acaba chegando à mesma conclusão que Salomão chegou. Ele falou assim, eu corri. Salomão já tinha passado algumas linhas de chegada na vida. E outras ele não conseguiu estabelecer para ele correr para aquele rumo. E ele falou, cansei. E eu não cheguei a lugar nenhum. Mas eu cansei do mesmo jeito que quem chega cansa. Só que eu não cheguei a lugar nenhum. Já sentiu isso? Corre, às vezes, o dia todo, ou corre a semana inteira, ou corre o ano inteiro, e aí você está cansado, está cansada, está pressionada, sente aquela fadiga, sente um cansaço. Às vezes você pensa assim, não, é as férias, que aí eu vou chegar nas férias e eu vou conseguir descansar. Às vezes você chega nas férias e aí parece que nem as férias são suficientes para tirar aquela fadiga, aquele cansaço de você. E aí você começa a pensar, puxa, tá uma correria.
Mas parece que eu nunca chego, parece que nunca termina, parece que nunca chega a hora só de celebrar, de subir no pódio, de tirar as fotinhos com a medalha da vitória, de sair com pessoas queridas para celebrar que aquilo aconteceu. Mas o cansaço da corrida está lá. E aí você corre, corre, e às vezes você pergunta, por que eu continuo correndo? Muitas vezes isso é verdade, porque você não definiu a linha de chegada. Onde é que você precisa chegar com todo esse esforço que você está fazendo com a sua vida? E uma coisa que é verdade também, é que nas áreas mais importantes da vida, a maioria das pessoas nunca define aonde que é a linha de chegada. Nas áreas que realmente importam, a maioria de nós nunca para ter clareza e definição de onde é que eu preciso chegar com isso, para que eu corra só o que é necessário para vencer essa corrida aqui. E tem energia para correr as outras corridas que ainda tem. A gente vê isso quando a gente tem esses atletas de alta performance, você vê esses Usain Bolt no auge da vida dele, o cara dispara, o cara corre, e aí ele chega ali já nos 70% finais, se ele está correndo 100 metros com 70 metros, se ele está correndo 200 metros ali com 140 metros, aí ele já olha assim para os lados, e aí ele vê que os competidores dele estão bem atrás dele já, e aí ele já vai tirando o ímpeto da corrida. Por quê? Porque ele depois tem que correr o revezamento 4x100. Então ele sabe aonde ele precisa chegar, o que é estar vencendo, qual que é a linha de chegada, o que é o tempo, energia suficiente que ele tem que empregar naquilo, quando é hora de desacelerar para que você tenha energia para a próxima corrida que você tem que fazer. Mas a maioria de nós vive a vida sem definir a linha de chegada, sem ter clareza a respeito de o que é vencer nessa ou naquela área da vida. E muitas vezes, se você não define a sua linha de chegada, você adota a linha de chegada de qualquer pessoa. E aí você começa a tentar viver a vida de outra pessoa. E a gente é mestre nisso, porque é um dos sentimentos mais fortes que nós seres humanos temos, e a gente tem desde criancinha, e a gente vai ter até o final da vida da gente, e a gente vai ter que lutar com isso o tempo inteiro na vida, o tempo todo, é inveja. A gente acha feio, dificilmente alguém chega e fala assim, eu sou uma pessoa invejosa, muito raro alguém falar isso, mas quase todas as coisas que a gente estabelece como parâmetro na vida da gente é porque a gente está vendo outras pessoas, ou a televisão dizendo que as outras pessoas têm e estão estabelecendo aqueles parâmetros na vida deles, e você fala, como que eu vou ficar para trás? De forma que você não teria problema nenhum de viver uma vida com metade do que você vive se você morasse com os aborígenes lá na Austrália, porque você ia estar muito superior a eles. E você estaria tranquilo, beleza, minha vida está organizada aqui e tudo mais, mas viver com metade do que você tem aqui, nessa realidade, seria um desastre, porque como que as pessoas com as quais você convive ou quer conviver, o que elas vão pensar em relação à sua vida se você está para trás delas? A gente luta com isso o tempo inteiro. E quando a gente não define a nossa linha de chegada, a gente adota a linha de chegada de alguém. E aí você tenta viver uma vida que não é a sua vida. E logo você começa a viver como qualquer um. Ou como todo mundo. E aí você namora como todo mundo namora. E aí você trabalha como todo mundo trabalha. E aí você gasta o seu dinheiro como todo mundo gasta o dinheiro. Porque você não sabe ou não definiu onde é que é a sua linha de chegada. Outra pergunta importante para a gente responder é onde é a linha de chegada nessa fase da vida que eu estou. Porque também cada fase da vida traz consigo as corridas ou as suas próprias corridas.
e traz consigo as suas próprias linhas de chegada. E é outra coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade de resolver. Se você é recém-casado, aonde que você quer chegar com o seu casamento? Às vezes você estabelece, né, para você ali a minha linha de chegada, né, que eu não quero divorciar, eu quero chegar até o fim e terminar casado até o fim. Beleza, às vezes na nossa cultura moderna isso aí já é uma grande coisa se você conseguir fazer. Mas será que é isso que é legal, você viver um casamento só tentando não divorciar? Será que isso é uma coisa bacana, assim, de qualidade para você viver? Ou qual é a linha de chegada, se você tem filhos, na sua criação dos seus filhos? Ou se você está entrando na vida profissional agora, aonde que você quer chegar? Quando a gente faz a pergunta, e tem pesquisas, obviamente, já para isso trazem essas respostas para nós, quando a gente pergunta para os pais e fala assim, onde é que você quer chegar com seus filhos? O que é que você como pai ou você como mãe quer conseguir fazer ou transmitir para os seus filhos? A principal resposta que os pais, mãe e pai, que os pais dão é: eu quero que os meus filhos façam faculdade. Essa é a resposta número 1 dessa pergunta, quando alguém fala assim, o que você quer? Não, porque eu não tive possibilidade de estudar, eu quero dar essa possibilidade para os meus filhos também. É sério? E isso é o que você pensa? Que você quer chegar no final da sua vida como pai e mãe e que o seu filho tenha aprendido? Como é que você quer que os seus filhos se relacionem com você quando eles não precisarem morar com você mais? E eles puderem escolher aonde eles vão morar, onde eles vão viver, quem eles vão visitar, se eles vão te visitar, se eles não vão te visitar. Ou o que você quer que os seus filhos façam quando eles estiverem em momentos de grande pressão na vida deles, onde o caráter deles estiver sendo testado, e eles tiverem possibilidade de fazer escolhas não tão lícitas para se livrar daquele problema? Ou aonde que você quer que o seu filho passe a eternidade? Eu acho que a gente tem linhas de chegada muito mais importantes do que o filho fazer faculdade. A gente às vezes vai sendo varrido, né, com essa ideia da nossa cultura que fala assim, a educação resolve todos os problemas. Mas aí você olha para os principais causadores de problemas da nossa sociedade, são pessoas extremamente educadas, a maioria tem faculdade, a maioria formado, até com mais cursos ainda, eles só aprimoram o jeito de roubar melhor, de se corromper melhor, de fazer uma coisa mais articulada para não ser pego naquilo que está fazendo. O que resolve o problema nosso não é isso. Se você não define a linha de chegada em cada área da vida, você vai correr, e nunca vai chegar em lugar nenhum, ou pior, pode ser que você chegue em lugares que você descubra que não era ali que você deveria ter chegado. E aí eu quero que você olhe comigo como que Paulo definiu a linha de chegada da vida dele, e como que as coisas aconteceram na vida dele para ele conseguir fazer essas boas escolhas. Eu acredito que isso vai ajudar você também a definir a sua linha de chegada para você saber o que você tem que fazer para poder vencer as corridas. Olha só o que Paulo fala, como que ele começa falando lá em 1 Coríntios no 15, porque Paulo define a linha de chegada dele depois de uma derrota. Ele correu uma corrida, ele perdeu aquela corrida, então ele para e ele redefine o rumo da vida dele, e por causa disso é que ele consegue chegar no final da vida dele e falar assim, valeu a pena, eu estava correndo errado, eu redefini e as coisas aconteceram. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 9, ele fala assim, pois, e aí ele está falando a respeito da vida dele, nesse momento, da metade mais ou menos ali da vida útil dele ali, ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos
e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo, ele entra na história e ele aparece nas primeiras páginas da história, não como esse influenciador, esse homem de Deus, essa pessoa que foi certamente que mais influenciou o mundo ocidental, de todas as pessoas que existiram, ninguém influenciou mais o Ocidente do que Paulo. Ele não entra na história como essa pessoa. Ele entra na história tendo com boa vontade no coração dele, com a ideia de que ele precisava erradicar o cristianismo, acabar com essa seita judaica que acreditava que esse tal de Jesus era o Messias ou era o Cristo. E Paulo, ele era uma pessoa que ele era tão focado, e foco ele não tinha clareza no início da vida dele, que ele começa a ir de cidade em cidade e ele descobre onde tem igrejas nas cidades. Na época eles não podiam ser igual a gente, assim, colocar uma placa numa avenida, eles ficavam bem escondidinhos, mas ele investigava, achava as igrejas, entrava nos lugares, prendia as pessoas, torturava muitas dessas pessoas e matava algumas dessas pessoas. É assim que Paulo aparece na história. E isso persegue ele a vida inteira. Ele vai repetir várias vezes ao longo da vida dele que ele se sente mal o resto da vida por ele ter feito isso. Provavelmente porque Paulo encontrava com pessoas, depois que ele tinha passado para o lado da igreja, ele encontrava com pessoas que chegavam para ele e falavam assim: você torturou meu pai 10 anos atrás. Ou talvez ele encontrava com pessoas 20 anos depois que falavam assim: olha, eu cresci órfão, porque você matou os meus pais. Eu estou aqui hoje na igreja, estou encontrando com você, mas tudo o que aconteceu na minha vida foi por causa daquilo que você fez. E isso acompanha a vida dele, a grande derrota da vida dele, mas que redefine o rumo que ele vai tomar na vida. E aí ele fala assim, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. E eu acho essa passagem assim fantástica, porque mostra o quanto que Deus quer nos resgatar de qualquer situação que a gente esteja, qualquer uma, o quanto que Ele quer nos amar, o quanto que Ele quer nos perdoar, o quanto que Ele quer a gente junto com Ele, e mostra que isso pode transformar a sua vida para esse nível, do jeito que Paulo fala, o Deus me resgatou, e isso não foi em vão. Isso não foi perda de tempo da parte de Deus, porque o momento que Ele me resgatou, eu trabalhei mais do que todos eles. Ele está falando dos apóstolos, ele está falando assim: você está vendo Pedro, quantas coisas que Pedro faz? Você está vendo Mateus, que até escreveu um evangelho, quantas coisas que Mateus faz? Você viu Tiago, que já inclusive foi decapitado pelo rei Herodes há 15 anos atrás, no começo do cristianismo. Herodes prendeu Pedro e Tiago, que eram um dos principais discípulos de Jesus, e Herodes matou ele. Você está vendo Tomé, o quanto que ele começou a fazer, já está na Índia pregando e levando o evangelho para lá. Eu trabalhei mais do que todos eles, porque eu entendi o que Deus fez comigo, eu redirecionei a minha vida. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Depois de uma derrota horrível, que marca a vida dele, para o resto da vida dele, ele redefine o rumo da vida dele, e aí olha como que ele define a linha de chegada. E o meu objetivo não é que você necessariamente adote a linha de chegada de Paulo, mas eu quero que você entenda como ele fez para ele, porque ele deu certo, para que então você pense na sua, tanto no estabelecimento quanto no rumo que você precisa, no foco que você precisa ter para você chegar lá. Olha só o que ele diz, 6 capítulos antes disso aqui, ele começa a falar assim, porque, embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos,
para ganhar o maior número possível de pessoas. Isso aqui é a linha de chegada para Paulo. Paulo, o que é vencer para você? É alcançar o maior número possível de pessoas. Aonde que é a sua linha de chegada? É alcançar o maior número possível de pessoas. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida vai ser para eu ganhar o maior número possível de pessoas. Então, ele tem clareza de aonde que ele precisa de chegar. E aí ele explica como e por que ele chegou nessa definição. Aí ele fala assim, ó, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, ele está falando da lei de Moisés, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, ele está falando do Pentateuco, ele está falando dos 10 mandamentos ali, dos mandamentos do Antigo Testamento, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim abaixo da lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então Paulo ele define para nós nisso aqui, como ele vai então se comportar, ele vai se adequar à realidade das pessoas, ele vai tentar viver a vida comum das pessoas, ele vai tentar viver o dia a dia das pessoas, para ele poder entender as pessoas, para ele ouvir as pessoas, para ele conversar com as pessoas, quer sejam pessoas que vivam um estilo de vida assim, quer sejam pessoas que vivam um estilo de vida assim. Por que, Paulo, você vai fazer isso? Porque eu estou debaixo da lei de Cristo. Quando Paulo fala a respeito da lei de Cristo, ele está falando daquilo que Jesus falou para os discípulos, quando ele estava tomando a ceia com os discípulos, instituindo a ceia do Senhor. E aí João registra isso lá no capítulo 15. Jesus ele reúne os discípulos, e eles estão comendo ali, e Jesus ele fala assim, ó, eu vou dar para vocês a minha lei. Vocês têm a lei, mas eu vou dar para vocês a minha lei. E aí Jesus ele fala assim, ó, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Então é coisa boa, né? Porque lei às vezes a gente acha que é coisa ruim, não. Isso é coisa boa, isso aqui traz alegria, isso aqui traz contentamento, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. A lei de Moisés dizia, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19. Jesus ele fala, eu vou dar a minha lei para vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha só o que Paulo fala. Eu estou debaixo dessa lei. Então, por causa disso, por causa dessa lei, eu precisei estabelecer uma nova linha de chegada, eu precisei estabelecer uma nova corrida para mim. Porque agora eu preciso pautar as minhas escolhas em uma vida que ama as outras pessoas do mesmo jeito que Jesus me amou. A régua sobe um pouquinho. E aí, olha o foco. Paulo vai continuar, a gente vai voltar lá para a carta de Paulo. Para com os fracos, eu tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Esse é o foco. O que eu preciso fazer para alcançar? Eu vou fazer. Que tipo de disciplina eu preciso ter na minha vida? Eu vou ter. Que tipo de negações eu preciso fazer? Eu vou negar. Porque eu preciso alcançar o maior número possível de pessoas. Porque é isso que é amar os outros como Jesus me amou. E aí ele usa a metáfora do esporte para mostrar para nós que não basta ter bons pensamentos, boas intenções, né, pensamento positivo para você chegar lá. Um atleta não chega no objetivo final porque ele desejou
muito chegar, porque ele mentalizou a linha de chegada. É preciso muito mais coisa do que isso. Aí ele fala nesse contexto. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Aí volta no primeiro versículo que a gente leu no iniciozinho, na abertura. Isso aqui é foco. E aí ele continua falando, em uma competição de atletismo, a linha de chegada é óbvia. O que é vencer é óbvio. E você tem o placar ali o tempo inteiro, o relógio o tempo inteiro te mostrando aonde você está nessa corrida. Aí ele continua falando, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Isso aqui é sobre urgência. Se você está na corrida e você olha para o placar e você está perdendo de 1-0, você olha para o relógio, está faltando 5 minutos para acabar, você não continua, se for o futebol, tocando a bola lá atrás, assim, tranquilo. A gente, quem gosta de futebol, passa raiva quando às vezes o time está perdendo e tá aqueles jogadores lá atrás tocando bola, não passa do meio campo e não sei o quê, porque parece que o cara perdeu o senso de urgência. Né? Pode até perder, mas perde jogando bola para a área, correndo, com um goleiro lá dentro da área, nos escanteios e não sei o quê. Essa é a ideia que ele quer passar para a gente a respeito da vida da gente. Corra de tal modo que você alcance o prêmio. Não é só ir, não é só jornada. Aí ele vai avançando. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Todo mundo que entra em uma disputa sabe que vai ter que abrir mão de alguma coisa. Todo mundo. Às vezes a gente vê os atletas ali do UFC, né? O cara fica ali treinando meses, um treinamento horroroso ali, e de noite, musculação, e socando, e apanhando, e não sei o quê. Aí chega ali uma semana antes, o cara tem que parar de comer, parar de beber, entrar dentro da bacia de gelo ainda para baixar o peso, porque se você entra numa competição, numa disputa, você sabe que você vai ter que abrir mão de algo. Toda competição exige foco, autossacrifício e treinamento. É isso que Paulo está mostrando para a gente aqui. E aí ele diz assim, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Por que ele faz isso? Porque ele sabe aonde que ele tem que chegar. Isso está claro na mente dele. Então ele se esforça, ele tem disciplina, ele cansa, é uma correria, não é, então agora minha vida não vai ser uma correria, vai ser uma correria o resto da vida. A vida é corrida. Só que com foco, com alvo. Qual que é a vitória? O que é vencer nisso aqui? E aí ele vai mostrar para nós, ele conclui essa parte aqui, mostrando que ele faz isso, e ele está disciplinado, ele está focado, porque ele tinha um medo em mente. Ele fala assim, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aí ele explica que ele precisa se negar, se autossacrificar, se esmurrar, e essa ideia, porque o corpo da gente luta contra aquilo que a gente imagina ou sabe que é o que a gente precisa fazer, porque ele sabia aonde que ele precisava chegar. Ele não venceu na vida simplesmente porque ele queria vencer. Ele venceu porque ele se preparou para vencer. Quando ele resolveu estabelecer essa nova linha de chegada, ele passou a vida se preparando para aquela corrida, se treinando para aquilo ali, se aprimorando para aquilo ali. Você nunca consegue dizer não para si se você não tiver clareza aonde que é a linha de chegada. É por isso que a gente às vezes tem tanta dificuldade de conseguir chegar lá. E às vezes a gente cansa, mas sente que não está chegando em lugar nenhum. E às vezes a gente acaba se desviando tão frequentemente do caminho,
sem conseguir viver a vida que seria a vida que te levaria para vencer. Pensando nisso, onde que é a sua linha de chegada? Relacionalmente. Onde é que você quer chegar com o seu casamento, com o seu relacionamento com seus filhos, com o seu relacionamento com seus familiares, com o relacionamento que você tem com seus amigos? Onde é que você quer chegar financeiramente? Qual que é a sua linha de chegada profissionalmente, academicamente? Onde que é a sua linha de chegada ministerialmente? Onde que é a sua linha de chegada com Deus? Onde que é a sua linha de chegada com a missão que você tem nesse mundo aqui? Porque Deus criou você, Ele tem expectativas para você, não é só para você estar existindo aqui até acabar. Você está se preparando para vencer a corrida? E aí, para a gente finalizar, tudo isso que eu falei aqui agora, vale para você, quer você seja cristão, quer não. Quer você tenha se comprometido com Jesus, quer não. Isso aqui é um princípio universal, é uma verdade absoluta que vale para qualquer área da vida. E aí por isso que Paulo usa a metáfora de um atleta, porque o atleta, se ele é cristão, não é cristão, se ele segue Jesus, não segue Jesus, se ele faz essas coisas é que ele vence. Ele chega aonde ele precisa chegar. Então você consegue aproveitar toda essa parte da Bíblia, quer você seja um discípulo de Jesus, quer não. Isso aqui é útil para você, né? Espero que tenha sido útil para você e que seja algo que realmente mude sua vida. Mas se você é discípulo de Jesus, se você resolveu, como a gente cantou na última canção, né, ser um discípulo que segue no sol e segue na chuva, se essa foi a escolha que você fez para a sua vida, eu, você e Paulo temos uma coisa em comum, que aí faz com que tudo isso aqui que a gente viu, ou tudo isso aqui que a gente olhou, precisa ser aplicado na nossa vida. É o que Paulo explicou lá no versículo 25. Ele disse assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Aqui era aquelas coroas de louros, né? Eles pegavam aquelas folhinhas, aqueles raminhos daquela planta, entrelaçavam elas, colocavam na cabeça do sujeito, né? Então essa era a coroa que os atletas que Paulo tinha em mente estavam perseguindo. E é óbvio que a gente sabe o simbolismo que tem por trás disso aqui. Se a coroa é o dinheiro, ele dura mais do que folhas de louro, mas ele também perece, e também tem uma data de validade. Se a coroa são relacionamentos, ela é melhor do que o dinheiro, mas ela também perece. Chega um momento que acaba o seu relacionamento com os seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seu cônjuge, eles vão acabar, nem que seja com a morte. Então, isso aí também tem um momento que isso cessa. Se é o sucesso profissional, isso quando se aposentar também vai acabar. Você provavelmente vai ser, até é comum a gente ver as pessoas tentando insistir para continuar agarrado no emprego, mas os outros ali tentando tirar a pessoa de lado porque passou, né? Acaba. A coroa do atleta humano, físico, material, perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, se você é discípulo de Jesus, a gente tem uma coisa em comum com Paulo, que é essa coroa que dura para sempre. É a eternidade. Todo mundo vai viver para sempre em algum lugar. E todo mundo vai viver de alguma forma nesse algum lugar.
E aí Paulo está tentando incentivar a gente a traçar a nossa linha de chegada, definir a nossa linha de chegada, para no final das contas ganhar essa coroa aqui. Para fazer com que todas as outras coisas sejam preparações para a gente chegar nessa coroa. Por isso que ele chega no final e fala assim: eu terminei a corrida, Timóteo, tenho a coroa reservada para mim. Ele escreve isso mais ou menos uns 15, 20 anos depois que ele escreveu essa carta de Coríntios aqui, porque ele passou a vida inteira dele pensando exatamente na mesma coisa. Se você é discípulo de Jesus, você tem consciência de que a glória de Deus é a razão maior da sua existência. É para isso que você existe, é para isso que Ele te criou, é para isso que Ele morreu no seu lugar, é para isso que Ele te salvou, é para isso que Ele, como a gente cantou hoje também, enviou o Espírito Santo, é para isso que Ele faz absolutamente tudo aquilo que Ele faz. Para a glória de Deus. E o meu desejo é que você consiga traçar essa linha de chegada do mesmo jeito que Paulo traçou. Vamos orar sobre isso? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos traz a luz e traz clareza para a gente a respeito da corrida que vale a pena correr. Obrigado porque o Senhor também nos dá as ferramentas necessárias para a gente vencer essa corrida. O Senhor nos capacita para essa competição, o Senhor nos dá, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, tudo o que a gente precisa para conseguir ir bem nessa competição. Nós queremos, Deus, pedir que o Senhor nos ajude a ter clareza para traçar essa linha na vida da gente. Tanto nas áreas diversas que a gente tem no dia a dia da gente, quanto essa linha final, para a gente chegar e ter a mesma perspectiva que Paulo teve, de que ele venceu, de que ele conseguiu chegar. Nos ajuda a vencer também, Deus, nos ajuda, mesmo tendo passado por derrotas, como aconteceu com Paulo, a gente conseguir dar a volta por cima, estabelecer um novo rumo para a nossa corrida, para a gente conseguir chegar no final e vencer. Nós somos gratos porque Jesus venceu primeiro, para poder nos dar a possibilidade de vencer também. E é isso que a gente quer fazer com a vida da gente, Deus. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós dentro daquilo que é a realidade de cada um, que são as escolhas de cada um. Ajuda cada um a ter o máximo possível de clareza e foco na vida, para poder seguir essa jornada, para chegar no final e ter valido a pena ter corrido essa corrida, Deus. Leva a gente em paz para casa, debaixo do Teu cuidado, livra a gente do mal e não deixa, Senhor, a gente cair na tentação de, pelos nossos próprios desejos, a gente perder essa corrida. Nós oramos, Deus, a Ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.